Fala, meus queridos servos de Deus, tudo bem com vocês? Como é que vai a vida de vocês? Tudo certo? Como é que tá a vida de vocês aí? Tudo certo? Estão vivendo para a glória de Deus? Estão orando? Estão lendo a palavra de Deus? Estão estudando teologia? Como é que tá? Hoje estamos aqui para mais um vídeo para que Deus seja glorificado. Amém? Você vai acordar, você vai ler a sua palavra agora comigo e nós vamos viver para a glória de Deus até o dia de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Vamos lá, hoje ver Paulo, Romanos capítulo 7, a analogia do casamento. Porventura ignorais, irmãos, pois falo ao que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, desobrigada ficará pela lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Olha só, meus irmãos, versículo 4 aqui, para a gente entender. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Aí, lendo Romanos, fica uma coisa assim, você acha que, você começa a pensar assim, meu Deus, então a lei é má, mas a lei é isso, a lei é aquilo. Vamos lá. O que a lei faz? Quando você conhece a lei de Deus, você vê que você é pecador. E você vê o tanto que você é pecador. Então isso causa morte. Porque quanto mais eu leio o mandamento de Deus e mais eu vejo que eu errei naquilo ali, mais eu vejo que eu sou pecador e mais eu me sinto morto. E isso acontece, entendeu? Então, o conhecer a lei, para muitos aqui a gente vê que conhecer, quanto mais eles conheciam, mais eles viam quanto que estavam errados, entendeu? Isso quer dizer que a lei é má? De forma nenhuma. A lei de Deus ela é perfeita. A Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino. Tudo vem de Deus. Deus escolheu a sua santa palavra para nos ministrar os oráculos de Deus, para nos ministrar as boas novas de Deus. A boa nova de Deus é Deus ser revelado no nosso coração hoje por meio de Cristo. É Deus, sim. A lei é má? De forma nenhuma. Só que a lei, o conhecimento da lei, e tanto da lei moral, cerimonial e civil, mostrava para o homem que o homem jamais ia conseguir cumprir tudo aquilo ali. Jamais. Então, para que isso acontecesse, quando Deus enviou seu Filho, ele morreu na cruz para que a gente não vivesse mais uma vida de pecado. Só que não acabou aí. Porque Jesus morreu na cruz e beleza, mas as pessoas ainda continuaram pecando, não é mesmo? Então tem a segunda parte. Deus deu o Espírito Santo para que nós, por intermédio do Espírito Santo, a gente vencesse tudo. Deus enviou seu Filho naquela cruz para morrer por nossos pecados. Isso você entendeu. Jesus vai, aí ele volta aqui, né? Aí ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele fica aqui. Depois ele diz, eu tenho que ir para que o Consolador venha. Você leu isso lá em João. E o Consolador, ele desce. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce. Então, Jesus vai, o Espírito Santo desce sobre a igreja. E o Espírito Santo de Deus nos guia a toda a verdade. E o que o Espírito Santo de Deus faz? Que a gente obedeça a lei de Deus, que a gente não ia conseguir obedecer sem Deus. Mas que lei é essa? É a lei de Deus, do Espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora a gente vive para Deus como? Por meio do Espírito Santo.
Através do Espírito Santo a gente faz as coisas. É através dele, é por meio dele e para ele. Olha só o que Paulo fala aqui no versículo 7. A lei e o pecado. Que diremos, pois, a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás, como está lá em Êxodo 20, versículo 17, Deuteronômio 5, 21. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Então, o que acontece, meus irmãos? A lei ela é boa, a lei ela é maravilhosa. Só que quando eu li a lei, e todos aqueles caras liam a lei, eles viam que eles estavam tudo errado. Entendeu? Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que a gente está errado e a gente precisa de mudança. E aí o que o texto deixa claro? No versículo 7 deixa claro aqui, ó. Que diremos, pois, a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então a lei dizia, não furtarás, e as pessoas furtam. A lei dizia, não adulterarás, e as pessoas adulteram. A lei diz, não cobiçarás, e as pessoas cobiçavam. Então a lei, ela revela que o ser humano é pecador. A lei revela que não existe um justo sequer. A lei revela que eu e você temos que arrepender. Então a lei ela é importante porque ela revela a condição do homem quando o pecado entrou no mundo. A condição do homem é que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. E aí os judeus eles eram salvos olhando para o Cristo que ia vir, olhando para o Cordeiro que ia vir, olhando para a serpente que foi levantada no deserto como um símbolo do Salvador, olhando para aquele que ia vir. Nós hoje somos salvos olhando para aquele que já veio, aquele que já pagou o preço. Entendeu? Olha só, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Versículo 12 responde tudo isso. Ó. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto que a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Vou ler de novo, ó. Pois o querer, o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este eu faço. A lei assina uma nota promissória de que eu sou pecador, de que eu não consigo, de que nós não conseguimos fazer o que é reto diante de Deus. E a lei tinha até mecanismos para, entre aspas, solucionar isso, como o sangue de cordeiros, o sangue de bodes, o sangue que era derramado lá, o sacrifício que era feito. Quando o cara pecava, depois ali ele ia lá oferecer o animal em sacrifício para o perdão de pecados. Só que nada disso aperfeiçoava o homem perfeitamente. Então Deus enviou o seu filho, e por causa do seu filho, por causa dele, nós hoje temos uma vida livre do pecado. Então eu venço o pecado quando eu reconheço quem é o Filho de Deus na minha vida. Quem é o Filho de Deus na minha vida. E olha só, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então Paulo está deixando claro que é uma luta até dele.
que é uma luta de todos nós. Então todos nós, sem exceção, temos em nós o pecado. O pecado ele sempre vai bater na nossa porta, querendo o nosso coração, querendo nos roubar a nossa paz. Mas o que a gente tem que fazer? Pregar o evangelho pra gente de novo, pregar o evangelho de novo e de novo e de novo e dizer não, eu não vou viver para isso aqui, porque Cristo pagou o preço, eu não preciso mais viver nisso aqui. E aí que diz aqui, ó. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer da lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Isso está lá em Gálatas 5, capítulo 16, versículo 26. Paulo deixa claro que eu sou pecador, que nós somos pecadores, e nós precisamos de um Salvador que me redima disso. É por isso que a lei existe, para mostrar que a gente não consegue, para mostrar que nós não somos bons como a gente pensa que a gente é, para mostrar que a gente precisa de um Salvador que nos redima dos nossos pecados. A lei mostra que nós não conseguimos realizar a vontade de Deus sem algo maior que a gente. E esse algo maior foi Jesus. É Jesus. Não é só algo que foi, mas algo que é. Jesus é a razão de nós vencermos os pecados do nosso coração. Porque Ele viveu uma vida justa, uma vida santa, e o sacrifício que hoje nós temos paz com Deus, não porque a gente é bom, não porque nós somos perfeitos, mas porque nós cremos no sacrifício de Jesus. Ouça isto, eu e você não conseguimos cumprir a lei de Deus, mas existe um que cumpriu, e aí ele cumpriu, então aqui está a lei de Deus, eu nunca ia cumprir a lei de Deus, mas aí eu tenho o Espírito Santo, eu caminho com o Senhor, eu caminho com o Espírito Santo, aí Ele, aqui é a posição que eu tenho que vir, Ele me coloca nessa posição. Eu não consigo fazer sozinho, eu não consigo vencer aquele pecado, mas por causa do que Cristo fez naquela cruz, eu consigo vencer. Por quê? Porque agora Ele me ajuda. Então a lei do pecado, agora eu dou lugar à lei do Espírito, à lei de Deus. A lei do pecado é a morte, a lei do pecado é viver uma vida carnal, mas a do Espírito é viver uma vida espiritual, que é vivida quando a gente se alimenta de Deus, mais e mais e mais e mais. Então, cara, eu não sei, cara, o que você está passando, cara. Eu não sei, cara, qual que é o tamanho da coisa que você aprontou na sua vida, cara. Mas existe uma verdade, uma verdade, uma verdade, uma verdade, uma verdade que é solucionadora de tudo isso, cara. Que é Jesus. E eu não conseguia vencer meus pecados. Eu não conseguia fazer isso. E a lei de Deus mostrava que eu não conseguia. Mas um dia Jesus se revelou para mim. Cristo se revelou para mim e agora eu consigo vencer. Por quê? Porque agora depende de tomar posse daquilo que Ele fez. É isso. De uma vez por todas, o meu mediador fez tudo o que tinha que fazer no meu lugar. E eu sou lavado e remido pelo sangue de Cristo. 1000 cairão a meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Por quê? Porque agora eu estou em Cristo e eu vivo para a glória de Deus. E é isso que importa. É isso que importa, meus irmãos. Eu não ia conseguir vencer o meu pecado, mas Jesus pagou o preço para que eu vencesse o pecado, para que eu não vivesse mais uma vida de imoralidade, uma vida de soberba, mas que eu vivesse uma vida reta diante de Deus. Ele quer isso de nós, Ele quer uma vida de santidade. Como? Quando nós caminhamos com o Espírito Santo de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus vai guiar a nossa vida a toda a verdade. Porque os sacrifícios externos não iam pagar os meus pecados, mas Ele fez um sacrifício externo e interno,
Externo porque foi naquela cruz, mas interno porque agora Cristo, quando eu tenho essa consciência do que Ele fez, eu mudo a minha vida interna. Glória a Deus, eu consigo mudar porque agora Ele pagou o preço no meu lugar. Cara, que maravilhoso. Isso é a notícia que eu dou pra você. O Evangelho é Jesus tendo compaixão de gente que não merecia, cara. É isso que é o Evangelho, cara. Uau! Eu não conseguia vencer o pecado. A lei mostra isso, que Paulo deixa claro aqui, que a lei revela que eu sou pecador. Mas Jesus veio para cumprir tudo e para mostrar que eu com Ele posso cumprir e posso vencer. Bom? Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Senhor Deus, obrigado por essa mensagem maravilhosa, Senhor Deus. Eu não ia conseguir vencer o meu pecado, mas por causa da graça de Deus, eu consigo vencer. Porque por meio dele eu venci todos os meus pecados com ele. Eu estou morto para o pecado, mas vivo para Cristo, por causa do sangue de Jesus. E que essa pessoa viva isso em nome de Jesus, que essa pessoa seja livre das influências desse mundo e viva uma vida reta diante de Deus. Todos os dias nós vamos lutar, sim, para viver uma vida reta diante de Deus. Mas se nós tomarmos posse da verdade de Deus, nós venceremos em nome de Jesus. Deus te abençoe.